Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Vitória. Essa é um dia diferenciado, porque a gente costuma fazer, no calendário das comissões aqui, elas sempre são casadas com antecedência à sessão ordinária, às terças, quartas e quintas, mas como hoje nós vamos utilizar o espaço da reunião da Comissão de Educação para uma discussão muito particular, muito especial, nós transferimos essa reunião para o dia de hoje, uma sexta-feira. Repito, incomum, que normalmente a gente faz essas reuniões às terças, quartas e quintas. Mas o nosso modelo, para que os professores, queridos amigos, saibam, ele é um modelo instituído nessa legislatura. As comissões, até então, elas eram feitas nos gabinetes, as reuniões e o despacho, a partir dos relatórios que eram entregues aos vereadores designados pelos presidentes das comissões, eram feitos como se fazia quase em todas as casas legislativas do Brasil, mas a partir da gestão do vereador Fabrício Gandini, no início de 2013, a Câmara passou a ter esse formato. As comissões se reúnem ordinariamente, semanalmente, né? Toda semana tem reunião das comissões, naturalmente são um intervalo de 30 dias para as reuniões ordinárias de cada um, e extraordinariamente a qualquer momento pode ser convocada, né? Pública, essa é uma reunião da comissão, ela é feita dessa forma aqui, sempre nesse formato, dando publicidade a ela, gravada e transmitida ao vivo via internet. Então, é bacana dizer isso porque é um modelo instituído por essa legislatura que a gente só espera que continue para as próximas, né? Algo que veio para ficar, né? A gente espera que continue. Isso dá transparência aos trabalhos da Câmara, naturalmente, democratiza também o espaço do Legislativo para que as pessoas possam vir aqui debater. Então, invariavelmente, quando vocês quiserem, sempre as reuniões da Comissão de Educação estarão disponíveis para que qualquer tema nesse sentido do setor possa ser debatido. Já conversamos sobre merenda escolar aqui, sobre infraestrutura educacional das escolas, enfim. Bom, mas vamos cumprir a primeira parte da reunião, antes de a gente começar a conversar sobre o tema que nos traz aqui hoje. Pauta da primeira reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa, Comissão de Educação da 17ª Legislatura. Presidente, o vereador Luiz Emanuel, vice-presidente, vereador Vinícius Simões, membros, vereador Wanderson Marinho, além dos nossos suplentes. Primeira reunião extraordinária, data de 12 de 8 de 2016, plenário Maria Ortiz. Antes da ordem do dia, eu queria pedir ao vereador Vinícius Simões só para fazer a leitura da ata da reunião da comissão anterior. Ok. Boa tarde a todos e todas. Ata da 6ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão de Educação da 17ª Legislatura, aos 13 dias do mês de julho do ano de 2016, às 14 horas, no plenário Maria Ortiz da Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 5ª reunião ordinária da Comissão de Educação da 17ª Legislatura, com a abertura excelentíssimo vereador Davi Ismael, suplente da comissão. Presentes, vereador Anderson Marinho, membro da comissão, que autorizou o vereador Davi presidir a comissão. Após a leitura da ata da 5ª reunião, pelo vereador Davi Ismael, e aprovada sem retificações do seu início. Deu seu início à ordem do dia. Processos que terão seus pareceres apreciados. Processo 3425, autor vereador Anderson Marinho. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Parecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo 10556, projeto autor vereador Devani. Relator vereador Luiz Manuel. Vereador Luiz Manuel. Processo 8147, projeto de lei 233/2015, autor vereadora Neuzinha, autora vereadora Neuzinha, relator vereador Luiz Emanuel. Processo 3236, projeto de lei 385, autor vereador Rogerinho Pinheiro, relator vereador Luiz Emanuel. Parecer da comissão foi solicitado pelo vereador Luiz Emanuel e opinado pelo vereador Davi o retorno dos processos ao seu gabinete para que se realize a discussão na próxima reunião. E requerido pelo vereador Davi Ismael que fique colocada à disposição dos vereadores autores no âmbito da Comissão de Educação para eventual reunião extraordinária, se demandado for por estes. O vereador Luiz Emanuel justificou seu atraso para a reunião da Comissão de Educação. Seguindo com a reunião, o vereador Davi Ismael informou que, devido à preocupação com a presidência da Casa em diminuição dos gastos da Câmara de Vitória, fez uma sugestão à presidência e aguardando sua resposta, solicitando uma otimização do funcionamento das comissões, sugerindo que todas as comissões que ocorrerem às terças-feiras e quintas, que ocorressem às quartas à tarde, mantendo o horário da sessão ordinária, tendo os demais vereadores ciência da necessidade de tramitação dos processos das comissões neste dia. O vereador Luiz Emanuel informou que nessa reunião deveria estar presente o Fórum Municipal de Educação para discutir sobre o Plano Municipal de Educação e suas
aplicações e intercorrências após a aprovação nesse plenário em envio ao Poder Executivo, e reiterou que essa discussão será feita na próxima reunião na Comissão de Educação, a se realizar no dia 10 de agosto. Eu tenho que estar presente, né? Senão eu viro um fantasma. Pronto. Obrigado. Ok. Contando com a presença dos membros dos diretores de sindicatos, associações e demais entidades que compõem este fórum. Finalizando com o informativo de realização de audiência pública de sua autoria nessa Casa de Leis, nos dias 15 de julho, segunda-feira, 15 horas, com o tema sobre o uso de anabolizantes e esteroides. Nada mais havendo a tratar, o suplente vereador Davi Ismael deu por encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no dia 10 de agosto de 2016, quarta-feira, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavrou a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinado pelo senhor presidente e demais vereadores membros dessa comissão. Palácio Atílio Vivaco, 13 de julho de 2016. Vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão de Educação. Lida a ata. Vereador. Muito obrigado, vereador Vinícius Simões. A gente passa... Eu queria só perguntar ao nosso departamento legislativo aqui, nossa assessoria, se os 3 projetos em pauta estão sem relatoria. Estão sem relatoria, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos 3 processos só para ser votado na comissão, mas nós vamos suspender a discussão desses processos, se o vereador Vinícius concordar, para a gente ir direto ao debate com os professores aqui, com o nosso Fórum Municipal de Educação. Só fazer um registro aqui, vereador. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por esse momento aqui. Vi que na ata Vossa Excelência incentivou que esse momento ocorresse. E toda vez que eu fazer um pedido à produção da ata, toda vez que a vereadora Neuzinha for relatar, colocar a relatora, porque sempre está relator e vem vereadora Neuzinha. Acho que é importante fazer esse registro. Muito bem. Feminilizar a nossa vereadora. Vamos fazer, a partir de então, a gente faz o seguinte, a gente passa a compor uma mesa para que a gente possa fazer uma discussão, vereador Vinícius Simões, sobre o Plano Municipal de Educação. É um debate já invocado pelo Fórum Municipal de Educação, com algumas intercorrências aí ao longo dos últimos meses, e é melhor deixar que o próprio Fórum se manifeste, a SEMI se manifeste, e o Comev também. Então, eu queria, de maneira imediata, se vocês me permitem, convidar a secretária municipal de Educação, Adriana Esperandil, para fazer parte da mesa. Convidar a Charla Campos, nossa presidenta do Comev, para estar conosco também. E convidar a coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Heloísa Carvalho, para estar conosco. Saudar todos aqui presentes e imediatamente, eu acho que a gente já poderia estabelecer como limite, porque as reuniões da comissão ela tem um prazo aí de 1 hora, são 60 minutos, para que a gente possa fazer nossas discussões. No caso particular como esse, nós podemos estender um pouco mais. Então, eu queria sugerir que a gente pudesse estender até 16 horas como limite, como teto para a gente fazer essa discussão. São 14h20 agora. Naturalmente, se chegar outros profissionais e quiserem, se for necessário estender, a gente estende. Se você não tiver nada contra, pode ser? 16 horas? Vereador Vinícius Simões, me permita, acho que nós podemos mais nesse momento participar como ouvinte, até para a gente poder ter o acervo que nós precisamos para poder subsidiar, inclusive, a nossa particular participação nesse processo, que é importante, mas eu me remeto agora a ouvir os nossos representantes. Eu acho que o melhor caminho seria começar pela Heloísa. Né, Heloísa? Eu vou sugerir para a secretária e Charla, porque elas vão se apresentar, e eu vou apresentar o material do fórum. Ah, então tá. Ok. Não, sem nenhum problema. Adriana, primeiro a Charla para mim. Então vamos lá, começar pelo Comev, depois pela sequência aqui na mesa. Se vocês quiserem usar a tribuna, fique à vontade, tá? Então começa com a Charla. Vamos fazer o seguinte, Charla, se não for necessário mais, 5 minutos, 10 minutos? Até menos. Então vamos com 5 minutos. Então vamos fazer uma saudação e uma pequena
análise aí mais inicial sobre tudo. Tá. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação, né, estar nessa casa novamente para tratar de uma pauta tão importante, que é o monitoramento, acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Colocar também a nossa preocupação em relação à ausência, né, dos vereadores, demais vereadores que não puderam se fazer presente, colocar a importância desse momento, que esse momento reproduz o fruto de um trabalho, né, que a comissão que foi instituída dentro do Fórum Municipal de Educação vem tendo para lançar na plataforma os dados, né, e as ações necessárias ao monitoramento e acompanhamento do PME. Então, o Comev se coloca aqui nesse trabalho, nessa construção coletiva, né, a fim de que possamos obter os melhores resultados possíveis para uma educação, contribuir, né, com esse projeto de uma educação de qualidade para todos e todas. Obrigada. Obrigado, Charla. Vamos, sem formalidade, direto para a secretária Adriana Esperandil, depois para a Heloísa. Boa tarde a todos. Eu estou completamente comprometida com a minha condição de fala, mas só para fazer uma saudação a todos os presentes, dizer o quanto que nós acreditamos no processo dialogado de construção do avanço da qualidade da escola e da educação pública, e é por isso que a gente tem enquanto objeto de discussão vivida na cidade, que culminou com a produção do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação é um instrumento que aponta quais são os desafios e as metas, estratégias definidas para os próximos 10 anos da educação de Vitória, né, traçando aí um horizonte maior para que a gente possa conduzir os movimentos de avanço das políticas no município. Lembrando que o Plano Municipal de Educação, ele não restringe o conjunto de metas e de estratégias à rede municipal de ensino, mas ele tem uma abrangência para toda a educação que acontece no município de Vitória, né? Portanto, envolve educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação tecnológica e o ensino superior, né? Todos os debates da educação, eles estão presentes no Plano Municipal de Educação, que é uma importante construção da sociedade, que veio a partir de uma referência maior, que foi o Plano Nacional de Educação, e que, inspirado nos elementos apontados no plano e com o diagnóstico que nós vivemos coletivamente na cidade de Vitória, nós apontamos aí o conjunto de elementos que vão constituir a política de Estado de educação, né? Digo de Estado, porque na medida que a gente tem um Plano Municipal de Educação, a gente não trabalha mais na construção de políticas temporárias do limite do tempo de um governo, mas sim trabalha na perspectiva do que é a essência para avançar a educação no município e a educação pública brasileira, que é a perspectiva da continuidade das ações e do avanço no desenvolvimento das políticas educacionais, né? Nós, desde o momento que nós começamos o debate para a elaboração do plano, nós constituímos o Fórum Municipal de Educação de Vitória, porque entendemos que todo o processo de organização pressupõe o envolvimento de toda a representação da comunidade. Então, desde o primeiro momento, nós, em 2013, constituímos o Fórum Municipal de Educação, que conduziu todo o conjunto de agendas feitas para debater cada uma dessas etapas, modalidades e níveis da educação no município de Vitória, que culminou com esse documento. E, ao longo desse período, o Fórum ele tem, enquanto uma das suas principais, mas não única tarefa, né, o acompanhamento ao Plano Municipal de Educação, né? Então, é nesse campo que a gente atua. Obviamente, a Secretaria de Educação, como poder executivo, ou seja, aquele que caminha na execução das políticas públicas, e o Fórum, como uma instituição em que a Secretaria de Educação também faz parte, né, viabilizando aí o desafio que nós temos, que é fazer avançar a educação ainda mais
na cidade de Vitória. Então, é uma alegria a gente estar aqui, é uma alegria a gente poder participar ao longo desse ciclo de todo o processo de construção e agora de acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Perfeitamente. Então, vamos nos remeter direto à fala da Heloísa, como coordenadora do Fórum Municipal de Educação, como bem lembrou a secretária, instituído em 2013, e que teve como produto final, se é que é final, o Plano Municipal de Educação, que foi votado por essa casa o ano passado. Né? Eu vou pedir licença e vou... Fica à vontade, a casa é nossa. Eu vou ficar de frente. Isso. Fique bem. Gesticulando. Acho que agora eu liguei. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, né, nas questões de gênero, saudar a Charla, presidenta do Comev, a secretária Adriana, que também é ex-coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Vitória, que nos antecedeu, que aproximadamente um mês, né, fui eleita como coordenadora. Aos vereadores Luiz Emanuel e Vinícius, que nos acolheram nessa pauta, e numa conversa com o Luiz Emanuel, ele deixou aberta, né, a comissão, e com ele saudar toda a comissão, as membras e membros da Comissão de Educação desta Câmara, saudar aos companheiros e companheiras que são membras e membros do Fórum Municipal de Educação e as demais pessoas presentes. A proposta nessa tarde, a gente vai apresentar um pouco da história e das vivências que esse fórum teve ao longo dessa trajetória de 2013 até 2016, para que depois a gente possa abrir para um debate e dialogar com a Comissão de Educação. Então, vamos lá? Pode passar. Eu deixo as membros aqui, a Charla e a Adriana, se quiser, fiquem à vontade, tá? Se quiser sentar e ficar de frente. Então, primeiro é importante dizer que nós temos bases legais para a existência desse fórum. A Constituição Federal, né, de 88, ela vai trazer no artigo 206 a questão da gestão democrática do ensino público. A nossa lei de diretrizes e base, 93/94/96. A lei do Plano Nacional de Educação, que é a 13.005, de 2014. O decreto que institui o Fórum Municipal de Educação de Vitória, que é o decreto 15.684, de 2013. O nosso regimento interno do Fórum, né, de maio de 2013. E a lei municipal, número 8.829, que vem instituir, né, o Plano Municipal de Educação de Vitória. Trazendo um pouquinho do histórico. Volta um pouquinho, por favor, e ali isso. No histórico, é importante demarcar que este fórum ele surge de uma deliberação da Conferência Nacional de 2010, assim como as deliberações regimentais, uma deliberação para se criar, naquela época, fóruns de educação estaduais e fóruns de educação municipais, a imprescindibilidade de se traduzir no conjunto de políticas educacionais que garantam a democratização da gestão e da qualidade social da educação, e a competência, né, que este município tem na coordenação de política municipal de duração, articulação, as etapas, os níveis e modalidades de ensino e exercer função normativa, redistributiva e supletiva em relação às instâncias educacionais. Quanto às nossas atribuições, em conformidade, né, tanto com o decreto, com o regimento interno e toda a legislação que compete a nós, Fórum Municipal de Educação de Vitória. Participar do processo de concepção, implementação e avaliação da política educacional do município, acompanhar, junto ao Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo,
e Câmara de Vereadores de Vitória a tramitação de projetos legislativos referentes à política nacional e local da educação, em especial a de projeto de leis, dos planos decenais de educação definidos no artigo 214 da Constituição Federal, com alterações da emenda constitucional, acompanhar e avaliar os impactos da implementação dos planos nacional, estadual e municipal de educação. Podemos passar para o outro. Acompanhar, né, e avaliar o processo de implementação das deliberações das conferências nacionais, estaduais e municipais de educação. Elaborar o regimento interno do Fórum Municipal de Educação e das conferências municipais e aprová-las em plenárias. Zelar para que os fóruns e as conferências de educação do município estejam articulados à Conferência Estadual e Nacional de Educação, planejar e coordenar a realização de conferências municipais de educação, bem como divulgar as suas deliberações. E é importante nós retomarmos historicamente a composição desse fórum. Caráter, desculpa, então vamos para o caráter. Caráter está antes. Na questão do caráter, né? O Fórum Municipal de Educação de Vitória, ele tem caráter permanente, com a finalidade de elaborar, junto aos diversos segmentos da sociedade civil organizada, o Plano Municipal de Educação de Vitória, bem como coordenar as conferências municipais de educação, acompanhar e avaliar a implementação de suas deliberações, articulando-se com o Fórum Nacional de Educação, o Fórum Estadual de Educação e os demais fóruns municipais. Quais são as entidades, as instituições, né, que compõem este Fórum Municipal de Educação de Vitória? Primeiro, é bom reafirmar que ele é composto por representantes de órgãos públicos, autarquias, entidades e movimentos sociais, que têm a indicação de seus ou suas representantes, titulares e suplentes, formalizada por meio de portaria da Secretaria Municipal de Educação de Vitória. Dentro, né, dessas entidades, movimentos e segmentos, nós temos as secretarias municipais do município de Vitória, que é a SEMI, SENFA, SEMOS, SENCID, SEMESP, SENC e SEMAS, a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória, temos os conselhos municipais, que é o CAI, o COMPED, o CPV, o COMEV, o CT, o CONERES, o CONCAV, o CONEGRO e o Conselho Municipal de Direitos Humanos, representantes de diretores das escolas municipais de Vitória, que inclusive tem um fórum, né? Associação de Pais, Mães e Responsáveis de Aluno, que é a SOPAES, estudantes da Rede Municipal de Ensino de Vitória e os representantes de sindicatos, Sindiupes, Sindismuve, Sinep e Simpro. Inclusive, nós estamos num processo no fórum que, a partir do regimento, a gente está encaminhando cartas a essas entidades onde esses representantes não têm ido para as nossas reuniões ordinárias. Então, foi demandado na nossa última reunião que essas entidades vão receber o nosso ofício, né, trazendo a importância de ocupar esse espaço. O fórum... ok. Cada entidade dessas tem um representante titular e um representante suplente, sendo que o Conselho Municipal de Educação de Vitória, por ser um sistema, né, por ser um órgão normativo do sistema, o COMEV, ele tem 2 representantes titulares e 2 representantes suplentes. E a Secretaria Municipal de Educação, por ser o órgão gestor do Sistema Municipal de Educação, a Secretaria tem 3 representantes titulares e 3 suplentes. É importante também a gente dizer da estrutura, né, desse fórum. Ele tem funcionamento permanente, reúne-se ordinariamente a cada 2 meses,
preferencialmente na primeira semana do mês, ou extraordinariamente por convocação de sua coordenação, ou ainda por requerimento da maioria dos seus membros e membras. As conferências municipais de educação estarão administrativamente vinculadas ao gabinete da SEMI e receberão suporte técnico administrativo da Secretaria Executiva para garantir seu funcionamento. Os fóruns municipais de educação, ele tem uma relevância nacional, uma relevância política, uma relevância pedagógica. Por quê? A gente acredita no princípio de gestão democrática que prevê o envolvimento amplo dos sistemas e instituições públicas e privadas e a garantia de funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva. Os fóruns de educação, eles têm por responsabilidade atuar na garantia deste princípio constitucional. Terão status de instâncias de deliberação e acompanhamento das políticas públicas para a educação nos âmbitos estadual e municipal, serão responsáveis pela discussão das questões educacionais e articulação da comunidade educacional. Zelarão pela implementação das deliberações das conferências estaduais e municipais e cuidarão com desvelo pela imagem da educação e pela qualidade social do ensino. É importante dizermos que, como esse fórum, ele, em toda a sua trajetória, ele, além de contar com essas representações do poder público, da sociedade civil e dos movimentos sociais, ele teve e tem ainda um caminho percorrido para a gente chegar hoje no ano de 2016. E é importante a gente reavivar esses caminhos percorridos para a construção do Plano Municipal de Educação de Vitória a partir de 2013. Primeiro, este fórum, ele motivou a participação da comunidade escolar, tendo diretores e diretoras, professores e professoras, profissionais da educação, conselheiros e conselheiras de escola, estudantes, famílias e representantes de movimentos sociais na construção do Plano Municipal de Educação de Vitória. Então, foi algo construído por uma comunidade. Este fórum, ele coordenou o processo de elaboração e revisão do regimento interno das conferências realizada ao longo do processo para aprovação do Plano Municipal de Educação. Ele organizou e realizou as conferências municipais de 2013 e 2014. Este fórum organizou as propostas aprovadas nas plenárias, coordenou o processo de elaboração e revisão da minuta de lei do Plano Municipal de Educação, acompanhou, inclusive ocupando esta Câmara Municipal, no processo de aprovação do Plano Municipal de Educação de Vitória, realizou uma reunião ampliada, que inclusive foi na Secretaria Municipal de Educação de Vitória, que teve como objetivo retomar o texto aprovado na conferência. Lembrando que o Plano Municipal de Educação de Vitória, ele foi construído ao longo de um processo democrático, que envolveu todas as entidades e instituições. E aí, hoje, estando aqui, nós, Fórum Municipal de Educação de Vitória, junto com a comissão da Câmara, que é uma comissão de educação, é importante demarcar que nós temos responsabilidades políticas com o município de Vitória. E a gente quer compartilhar com vocês alguns desafios políticos, pedagógicos, que a gente tem vivido tanto no interior do fórum, nas reuniões ordinárias e extraordinárias, como respostas a comunidades que este fórum legalmente tem responsabilidade de dar. Nestes desafios, a gente quer demarcar aqui uma ação que ocorreu nesta Câmara, que foi a substituição do texto aprovado com
com toda essa ação democrática, com todo esse envolvimento de diretores, de famílias, de estudantes, das escolas do município de Vitória, sábados, né, em dias não letivos, onde toda a comunidade esteve lá produzindo, escrevendo, com a organização e com a coordenação desse fórum. E esse texto do artigo 2º, ele... e aí eu vou retomar aqui na íntegra que eu trouxe, eu imprimi. O que estava e que foi decidido em conferência foi superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual, que foi substituído por superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação. Isso está lá no artigo 2º, no inciso 3º do Plano Municipal de Educação. Infelizmente, para nós, que somos da escola, essa mudança não nos atende. Porque quando a gente demarca a questão de gênero, a questão da igualdade racial, a questão de orientação sexual, este Fórum Municipal de Educação ele está seguindo leis nacionais. Esse Fórum de Educação ele está seguindo orientações, diretrizes. E a nossa capital ela tem uma história muito triste, estando no ranking dessas que, para a gente, não são só palavras, são políticas públicas. São políticas públicas que demarcam a população que foi historicamente excluída, economicamente excluída, socialmente excluída e culturalmente excluída, que é a população de mulheres, a população de negros e negras e a população LGBT. E a gente acredita que esse diálogo aqui vai contribuir para a gente retomar e repensar essas questões. Paralela a isso, também, uma outra que a gente quer demarcar, né? Uma outra alteração que teve, que é a substituição do texto, articular junto ao Estado a implementação de políticas de prevenção à evasão, motivada por preconceito e discriminação racial, por orientação sexual ou identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão, bem como a execução de campanhas de conscientização e formação para a comunidade escolar. Então, quando é decidido para o texto implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer forma de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas à exclusão, esse texto invisibiliza o machismo, invisibiliza o racismo, invisibiliza a LGBTfobia. Então, a gente quer demarcar questões políticas que culmina no cotidiano das nossas escolas. Lá na educação infantil, no currículo, na atividade que é realizada, na mediação no recreio, na mediação na fila, nas relações entre educadores e educadoras com a comunidade. Então, não são só palavras. A gente quer retomar isso. Para o Fórum Municipal de Educação, para a comunidade escolar desta capital, não se trata de palavras. Se trata de políticas públicas, que é direito dessa população. E, paralelo a isso, todas as estratégias que tinha identidade de gênero, orientação sexual, discriminação racial, foram retiradas, infelizmente. Bom, este fórum também tem por responsabilidade o monitoramento do Plano Municipal de Educação de Vitória, que é a Lei 8.829 de 2015. E aí, nessa lei, na fala da secretária Adriana, né, ela traz algumas questões para a gente pensar, e aí ela já demarca todos os debates da educação
compete ao Plano Municipal de Educação de Vitória, então é a abrangência do ensino, apesar de ser competência do município a educação infantil, ensino fundamental e as modalidades, no Plano Municipal de Educação nós temos lá ensino médio, a questão da educação tempo integral, que é nossa também, mas várias outras ações que envolvem essa abrangência da educação. E aí, ali está resumido, mas está trazendo algumas estratégias do Plano Municipal de Educação que estão relacionadas a essas etapas, esses níveis e modalidades. O Fórum Municipal de Educação, atendendo aquilo que é legalmente proposto pelo Ministério de Educação, construiu, na verdade, uma comissão, que essa comissão, legalmente, ela precisa ter representante do Comev, ter representante da Secretaria Municipal de Educação e ter representante da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. Então, essa comissão é composta, representando o Comev, a Charla, representando a SEMI, a Girlene, e representando a Comissão de Educação, o vereador Vinícius Simões. O Fórum elegeu o Arthur para representar o Fórum. Então, o Arthur, nessa comissão, ele representa o Fórum Municipal de Educação. E aí eu vou passar agora a palavra para a Girlene, que é quem tem acompanhado, junto com essa comissão, a inserção desses dados, ok? Obrigada, e a gente está aberto aos debates. Boa tarde a todas, boa tarde, presidente do Comev, coordenadora do Fórum, secretária Adriana, vereadores presentes. Então, a comissão, como disse a nossa coordenadora do Fórum, Luísa, ela tem a tarefa de fazer o monitoramento e o acompanhamento de todas as estratégias e metas do Plano Municipal de Educação. Inicialmente, a Secretaria de Educação aderiu a um processo formativo que seria coordenado pelo governo federal, também numa plataforma disponibilizada pelo MEC para esse monitoramento. Com todas as mudanças, a gente teve a suspensão desse processo, que deve retomar agora em agosto, nos dando uma formação sobre instrumentos para monitoramento e avaliação, não necessariamente numa plataforma específica. Em função disso, como a gente tem acesso a uma outra plataforma que é pública e que é de apoio à gestão municipal, de iniciativa da Undime, que também é uma organização nacional, uma União Nacional dos Dirigentes Municipais, a Secretaria de Educação, junto com o Fórum Municipal de Educação, tomou a iniciativa de se apropriar dessa ferramenta para que a gente não ficasse atrasado ou não demorasse no processo de monitoramento e avaliação do plano. Então, a gente utiliza a ferramenta do Conviva, que é uma plataforma, um ambiente virtual totalmente gratuito de apoio à gestão das Secretarias Municipais de Educação e contribui para a gestão. Os conteúdos dessa plataforma têm como base marcos legais e são constantemente atualizados pelas legislações, documentos oficiais, dados de acesso escolar, do alcance do usuário dessa plataforma. Portanto, há uma migração dos dados para a plataforma do Conviva, que são dados oficiais e de domínio público, e, como eu disse antes, é de uma iniciativa da Undime. Então, é uma plataforma que nos atende e que tem uma ferramenta bastante interessante para esse monitoramento. Bom, quais são os itens, então, de monitoramento dessa plataforma? A gente consegue monitorar as metas, todas as metas do plano, todas as estratégias, e a comissão está agora na fase de elaboração de ações relacionadas a cada uma dessas estratégias para fazer o acompanhamento e monitoramento. Então, são ações que o Fórum Municipal de Educação vai fazer, são ações que o Fórum vai executar, para que essas estratégias sejam, de fato, monitoradas, para que a gente saiba como elas estão, como elas vêm sendo implementadas, como o Plano Municipal de Educação, de fato, está sendo executado,
Quais são as ações, as estratégias que estão atrasadas, que estão não concluídas, que já foram iniciadas, que nem foram iniciadas ainda, para que ele, de fato, consiga dialogar na execução de todas as ações. E aí a gente tem, para cada uma desses itens, a gente consegue fazer a relação com o Plano Nacional de Educação. Então, nossas metas do Plano Municipal estão relacionadas a quais metas do Plano Nacional, qual é o diagnóstico que a gente tem do município no momento em que a gente faz a inserção desse dado, qual é o prazo e a descrição dessa meta, dessa estratégia ou dessa ação. Esse prazo, ele vem balizado pela própria lei do Plano Municipal de Educação, porque as estratégias já trazem prazos para serem executadas, né, até o primeiro ano, até o segundo, até o terceiro, até o quinto ano de vigência do plano. O estágio dessa ação, estratégia ou meta no momento do registro, então, se ela está iniciada ou não, qual é a periodicidade que a gente vai fazer da avaliação do monitoramento, se vai ser mensal, anual, semestral, enfim, de 5 em 5 anos, e como essas metas serão, de fato, avaliadas e outros comentários que nos ajudam. Inicialmente, a gente pensou, deixa eu ver se consigo. Inicialmente, a gente pensou em abrir a plataforma e fazendo alguns movimentos com vocês, mas como a gente fez um teste anterior, a internet está um pouco lenta, para a gente não se prolongar muito, eu vou utilizar o print das telas que a gente fez. Essa, então, é a face da plataforma, né, desse ambiente que a gente está fazendo o processo de inserção do Conviva. Eu estou utilizando aqui uma versão de teste, tá? Não é aqui, não estão os dados ainda do nosso Plano Municipal de Educação, está em construção. Nós conseguimos, até agora, registrar todas as metas, todas as estratégias, e estamos fazendo a elaboração das ações, já conseguimos fazer de 4 metas e as suas respectivas estratégias. Mas, como esse ambiente de visitação, né, de teste, ele é interessante porque já nos traz outros itens que a gente ainda não conseguiu avançar, eu vou utilizar esse aqui. Então, é a plataforma, a gente clica aqui no Plano Municipal de Educação. Pode passar, isso. Vamos aqui, então, a gente vai ter uma aba, está clarinho, né? Mas, enfim, vai ser assim mesmo. Aqui a gente tem o registro e aqui uma outra aba de avaliação e monitoramento. Quando a gente faz o registro, a gente vai fazer o registro de todas as metas e estratégias. Pode passar, por favor. Então, aqui, não sei se vocês conseguem observar, cada um desses quadrinhos está relacionado a uma meta, ele é coloridinho, né? Um é cinza, outro é vermelho, um é amarelo, vermelho, azul, cinza, verde. Isso nos dá o indicativo, nos dá o sinaleiro de como está essa estratégia, se ela está iniciada, concluída ou não, então facilita o processo, né, de monitoramento. Pode passar. Quando a gente vai depois, né, cadastrando cada estratégia, aqui a gente tem a meta 1, vamos cadastrar as estratégias, e aí, pode ir, isso. Aqui eu vou ter a estratégia, o prazo dela, né, o diagnóstico, e se ela está iniciada ou não, e qual é a ação que será realizada para essa estratégia. Pode passar? Bom, quando eu faço tudo isso, né, salvando aqui por esses elementos aqui de edição, de impressão, enfim, eu vou ter um resumo da meta, da estratégia, da ação ou das ações que estão relacionadas a essa estratégia, e ao final, pode passar, eu tenho como puxar um gráfico para saber como estão as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. Nesse caso aqui, ele está coloridinho, porque é um exemplo, então eu tenho como saber quantas metas e estratégias eu concluí, quantas estão atrasadas, quantas foram não iniciadas, quantas estão iniciadas em relação à meta, estratégia e ações. Isso me dá uma porcentagem também, um quantitativo absoluto, uma porcentagem, e eu consigo, então, monitorar por esse sinaleiro, quantitativamente, o Plano Municipal de Educação.
Agora, é importante que a gente diga que, para além desse monitoramento quantitativo e da objetividade técnica da plataforma, a importância política que a gente tem dessa ação da comissão e do Fórum Municipal de Educação fazendo o acompanhamento e monitoramento dessas metas, né? Como a Heloísa disse, o Plano Municipal de Educação, ele é um acordo coletivo, ele é um contrato social, digamos assim, né? Que foi estabelecido numa conferência, num processo que durou muito tempo, né? Mais de um ano. A conferência aconteceu, mas o que fizemos para que a conferência acontecesse passou por vários debates, portanto, é um texto bastante discutido e que é uma forma que a sociedade tem de fazer, de fato, o acompanhamento do cumprimento dessas metas, né, e dessas estratégias. Portanto, é só destacando mesmo que é uma ferramenta técnica, mas que está sendo utilizada também como esse acompanhamento político e pedagógico para a qualidade da educação no município de Vitória. Obrigada. Bom, nós temos aí, mas pelo nosso prazo estabelecido com vocês, 60 minutos para a gente conversar sobre esse tema. E nós vamos abrir para o debate, naturalmente, com absoluta disponibilidade para que vocês provoquem a mesa, assim, que, se vocês entenderem assim, ou para que possam fazer suas particulares reflexões e defenderem suas teses aqui sobre essa discussão. Professor, por favor, Arthur, fique à vontade. Eu vou. A Celinha também quer falar? Célia? Vocês fiquem à vontade, vocês podem falar daí ou da tribuna, não tem problema nenhum. Eu vou tentar marcar, Arthur. Como tem pouca gente, acho que pode 5 minutos, se fosse, a gente botaria 3, vamos botar 5, né, Vinícius? Se for necessário, a gente estende um pouquinho mais, não tem dificuldade. Pois não, fica à vontade, Arthur. Boa tarde, quero cumprimentar a Comissão de Educação na pessoa do vereador Luiz Emanuel. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Charla, representando todas as entidades da educação de Vitória, na figura do Comeve. E boa tarde, Heloísa, nossa guerreira, aí que está brilhantemente conduzindo o Fórum Municipal de Educação, né? Primeiramente isso, segundamente, fora Temer, e fica Dilma. Eu queria relembrar aqui algumas coisas que nós discutimos na última reunião do Fórum, né? Que a Heloísa ela falou aqui que nós vamos estar encaminhando as instituições que não têm ocupado o seu espaço legítimo e legal no Fórum, mas eu quero aqui fazer um pedido muito especial a essa casa, que legalmente tem que estar presente nesse Fórum, e a gente sabendo das atribuições, né, neste momento eleitoral, né, das grandes demandas que os vereadores enfrentam, mas é fundamental que eles ocupem esse espaço, né? Nós temos sentido falta de uma presença mais efetiva dessa Comissão de Educação, porque não é nem a Câmara que faz parte do Fórum, é a Comissão de Educação. Temos sentido falta dela no processo de discussão, inclusive essa comissão ela está presente na Comissão de Acompanhamento, e é importante isso, porque até pela experiência legislativa pode nos ajudar na construção das estratégias, das ações para cumprimento das estratégias do plano, né? Então, isso aí eu gostaria de que fosse dada uma atenção especial, né? Outra questão é o seguinte: nós discutimos lá, e embora sabendo que existam algumas dificuldades legais, mas nós solicitamos que essa comissão passe a estudar, com cuidado, com carinho, a realização de uma audiência pública para discutir com toda a população o Plano Municipal de Educação. Porque esses questionamentos que foram colocados aqui, principalmente da alteração, né, de maneira que tratorou toda uma discussão que envolveu não só a comunidade de educação. Essa discussão envolveu toda a cidade de Vitória, que esta casa representa. E esta casa fez questão de virar as costas para a decisão legítima das conferências municipais, quando alterou
por interesse, sabe-se lá quais, ou se sabe, mas não vou entrar aqui no mérito, quando alterou as discussões no que diz respeito à questão racial, à questão étnica e à questão de gênero, que foi uma decisão da Conferência Municipal que representa essa cidade e foi tratorada por essa casa que deveria legitimar a decisão do que ela também representa. Então, a gente pede muito afinco dessa comissão para que a gente volte com essa discussão a essa Casa de Leis, para que a população de Vitória se sinta realmente respeitada e representada por essa casa. E aí eu vou contar com o apoio dos vereadores que têm se mostrado sempre tão parceiros da gestão democrática e da educação no município de Vitória. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Eu vou aproveitar, só para a provocação do Arthur, para dizer o seguinte, tinha até falado com a Heloísa aqui. Eu tenho o sentimento, se vocês entenderem que não, mas o meu sentimento nesse momento, até por conta do processo eleitoral que vai começar terça-feira, e aí, até pela própria legislação em vigor agora, que ela não está muito claro, tem uma novidade que muita gente vai fazer, um primeiro exercício agora para saber de que forma que essa coisa vai acontecer. Está lá os ministros do próprio do Supremo Tribunal Eleitoral questionando as modificações que foram feitas. Então, assim, tem um exercício novo a ser feito, Célia, que eu não sei o que vai dar. Então, para evitar qualquer constrangimento e qualquer sentimento oportunista no processo eleitoral, eu, independente do resultado eleitoral, sou vereador aqui até o dia 1º de janeiro. Então, vamos marcar uma data. O Fórum me entrega a emenda ao Plano Municipal de Educação e eu apresento aqui depois do dia 2. Do jeito que vocês entenderem, a gente vai discutir. Mas pode fazer. A gente sabe o que tem que ser retomado, e aquilo foi citado aqui com ênfase, né, o artigo 2º, inciso 3º, e a questão das estratégias foram modificadas exatamente na essência, quando o debate se coloca diretamente na questão de gênero, a questão racial, a questão étnica. Não tem eu estou me oferecendo como vereador para apresentar as modificações ao plano. A gente vai, aí sim, vamos chamar a comunidade LGBT, vamos chamar os nossos movimentos sociais, vamos trazer todo mundo para cá, vamos rediscutir esse assunto. De verdade, porque ele não foi dessa forma discutido aqui dentro da casa. Aqui ele só foi votado. Por orientação religiosa, inclusive, quem estava aqui sabe disso. Pois não. Apertou? Você não quer sentar aqui não? Vem cá. É uma abordagem, essa temática, desculpa, Célia, está entrando, porque é de cunho religioso. Quem acompanhou aqui na Câmara o movimento pela manutenção do texto original, aquele construído coletivamente, né? O que aconteceu aqui, que tinha uma bancada de cunho religioso, é fundamentalismo. É a mesma bancada que permanece, vereador. Então, eu penso que antes do processo eleitoral, antes das eleições, essa discussão nós vamos correr na mesma coisa, vamos fazer o mesmo movimento, vamos ocupar tudo, vai ter as falas e tudo, e vão permanecer com as suas convicções. Eu penso que poderia ser uma estratégia, né, oportuno que acontecesse essa audiência pública para tratar aí, eu digo desse ponto específico, que é uma questão religiosa. O que a gente viu aqui foi vereadores votando em nome das suas igrejas. Nós não vimos aqui o vereador votando como representante do segmento social que ele representa aqui dentro. E, tendo em vista esse cenário, eles se mantêm aqui como vereadores. Eu penso que, a partir do processo eleitoral, alguma coisa vai mudar aqui na composição da casa. E aí, sim, a gente tem chance de fazer o convencimento e a luta em cima dessa nova configuração. Você está propondo que seja para depois de janeiro. Do processo eleitoral, porque os vereadores, eles permanecem... O processo eleitoral termina dia 2. Você está propondo que seja então no ano que vem. Isso. Ok. É uma possibilidade, né? Só uma correção. Não foram todos os vereadores que votaram pela indução de movimento religioso, não. Eu, por exemplo, não votei. Mas é porque você disse que todos... Não, desculpa. Não. Os que votaram contra foram alegaram motivos... Sim. É isso. É verdade. Então está combinado. Então nós vamos discutir, se vocês entenderem assim, para depois das eleições, a partir na próxima legislatura, não é isso? A partir da próxima legislatura, ok. E tomara que essa casa tenha muita gente que venha representar os interesses da cidade. Pois não, Célia? Boa tarde.
né, cumprimentar o vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão de Educação, o vereador Vinícius, como membro, cumprimentar a presidente do Comev, a Charla, a nossa secretária Adriana, a nossa coordenadora do fórum, a Heloísa, cumprimentar cada um de vocês que estão aqui, primeiramente fora Temer, segundamente também, porque metade de mim é fora Temer e a outra metade também. Eu quero abordar 2 pontos. Né? O primeiro ponto é este, que já foi colocado pelo Arthur, mas que nós devemos lembrar sempre. Eu estive aqui no dia da votação, eu fiz uso da tribuna, eu chorei durante o hino nacional ao ver que determinados parlamentares não respeitam a pátria, não respeitam o Estado laico. E penso, Charla, que nós devemos ser insistentes sempre. Tem que reapresentar agora, Luiz Emanuel, quando terminar o período. Se eles votarem contra, a gente reapresenta depois também. É bom que a gente vai comprovando o comportamento dos parlamentares. A gente dá uma oportunidade para mostrar se eles mudaram mesmo. Porque alguns nos procuram e falam que estão arrependidos. Você já ouviu isso, não é? Nossa, eu me arrependi, então vamos reapresentar. E aí vamos ver se está arrependido, porque eles cometeram um crime contra a cidade. Eu estou voltando a este assunto, vereadores, porque o argumento utilizado para não ter a votação foi de inconstitucionalidade. E eu gostaria que os parlamentares que votaram aquela inconstitucionalidade provassem a inconstitucionalidade. Eu penso que o fórum tem que solicitar oficialmente que esta casa responda onde está a inconstitucionalidade daquele texto. Porque não existe. Eu aqui estou fazendo, né, oficialmente esse pedido, porque eu sei que isso aqui é gravado. A Câmara de Vereadores de Vitória tem a obrigação de provar a inconstitucionalidade, porque aqui é uma casa de lei. E, enquanto casa de lei, não pode votar contra a Constituição. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui. O segundo ponto é que todos sabem que nós já estamos quase na culminância de um golpe neste país. E este golpe vai custar muito caro à sociedade brasileira e, em especial, à educação. Nós temos um Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e o nosso plano municipal. Dada as questões já apontadas pelo governo usurpador, tem muitas coisas que nós não vamos cumprir. Porque eles já estão retirando dinheiro da educação. Porque eles já estão afirmando que nós não teremos mais recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e para a saúde. Se eles já afirmam, enquanto interinos, a retirada de recursos da educação e de outras áreas sociais, na hora que forem efetivados, mais ainda vão fazer. Se nós não nos organizarmos para derrubar o golpe, se não conseguirmos o volta Dilma, derrubar o golpe, retirar o governo usurpador, as políticas sociais deste país estão em sério risco, porque não há nenhuma preocupação com política social. Eles nem fazem questão de esconder isso. Já está dado. Já está dado um golpe no INSS, que sequer agora é autônomo, pertence à Fazenda. Já está dado um golpe na educação com um ministro que sequer entende de educação, que já acabou com vários projetos existentes, o Ciência Sem Fronteiras, por exemplo, para citar um, onde nossos jovens poderiam fazer cursos no exterior, né, e ampliar a inteligência para colocar a serviço da nossa nação. Isso já foi extinto. Eles estão em vias de terceirizar tudo no país. E vocês imaginem que em uma escola nós não vamos ter profissionais vinculados direto ao município. Nós vamos ter uma empresa e seremos funcionários de uma empresa, e essa empresa que vai mandar na educação. Porque terceirizar tudo significa isso. Eles já estão afirmando as mudanças nas regras de aposentadoria, que vão efetivar.
eu estou relatando vários pontos que, se confirmarem nos próximos dias, que o interino e usurpador passa a ser, de fato, um presidente, que é um golpe midiático, é um golpe judicial, porque as forças judiciárias tramam a favor. É um golpe elitista e é um golpe machista. É um golpe atrelado ao outro. Portanto, eu conclamo a todos e todas que já sentem o efeito usurpador deste governo, que mesmo que eles venham a consumar o afastamento da presidenta eleita por milhões de brasileiros, que nós continuemos a nossa organização para afastar os golpistas do poder. E que o povo decida quem governe essa nação. E não um Congresso retrógrado, fundamentalista e conservador como este que nós temos, e que na votação do nosso plano municipal aqui, em vários aspectos, não se mostrou ser diferente. Obrigada. Célia, muito obrigado pela participação. Naturalmente não estou despedindo, muito pelo contrário, mas eu queria, uma sugestão que me veio à cabeça agora, e não tinha inclusive passado, e você lembrou muito bem, o apelo pelo voto para a restrição àquele artigo 2º, inciso 3º, foi pela inconstitucionalidade, é verdade. O que nós podemos fazer pelo fórum, se vocês concordarem, é arguir isso à própria OAB. Pede ajuda à OAB. O fórum pode fazer isso. Nós podemos começar a pedir ajuda à OAB para que ela nos ajude a construir os argumentos contrários ao parecer de constitucionalidade dado para poder derrubar o artigo e mudar e modificá-lo, entendeu? Acho que precisamos nos cercar de algumas coisas. Não, assim, nós não, pela legislação eleitoral, nós não vamos poder fazer mais, vereador não pode mais convocar audiência pública no período de do período de 16 de agosto a 2 de outubro, que é os 45 dias do período eleitoral. Então não tem alternativa, a nossa próxima terá que ser após o dia 2 de outubro, tá? O vereador Vinícius Simões quer se manifestar? Boa tarde. Bom, eu vou ser direto ao assunto. Na ocasião da votação do Plano Municipal de Educação, eu fui um desses que votei pela substituição do texto. Bom, e eu com muita tranquilidade preciso dizer por quê. Primeiro, eu votei no projeto de lei do vereador Luiz Emanuel, que penaliza com sanções administrativas práticas de homofobia. Eu votei a favor. Votou e emendou. Eu votei e ajudei o vereador a aprovar o projeto. Então, assim, porque foi dito aqui que todos os vereadores que votaram foi por questão religiosa, né? Foi falado aqui no momento. Então, este projeto, por exemplo, do vereador Luiz, que fala de crime de homofobia, de prática de homofobia, que eu votei a favor e defendi o projeto, é importante ser registrado. Outros vereadores não aprovaram esse projeto. Então, assim, em segundo lugar, o meu posicionamento na votação do Plano Municipal de Educação, ele não foi religioso. Eu converso muito com a Heloísa. A Heloísa está me ensinando algumas coisas. Eu pergunto para ela: Heloísa, o que é isso? A dúvida que tenho, como professor e cidadão com 39 anos, é a dúvida de muitos pais, de muitas mães. Esse debate ele tem que ser feito. Mas essa resistência é natural, porque nós temos uma sociedade conservadora. A população em geral, os pais em geral, que muitas vezes não participam, não tem tempo de participar de debates importantes como esse, e de se aprofundar em temas como esse, naturalmente tem resistência em falar de orientação sexual, de dialogar sobre orientação sexual de sua filha com 4 anos no MEMEF, no CMEI.
Desculpe. A minha fala aqui não é política. A minha fala aqui é, estou como vereador, mas de um pai. Eu tenho conversado muito com a Heloísa. Eu tenho buscado dialogar, entender dentro da minha história, todos nós temos uma história. Todos nós temos fomos criados diante de uma realidade. Uns têm mais facilidade de abertura para entender e concordar, outros não. A minha avaliação é que a maioria dos pais da cidade de Vitória e das mães da cidade de Vitória, quando entram num debate ou ouvem falar sobre discutir orientação sexual dentro de um CMEI, discutir gênero, sim. Eu fiz um discurso mês passado falando, por exemplo, do uso da quadra na frente parlamentar que nós temos aqui de defesa da mulher. Eu fiz um discurso, por exemplo, a quadra de futebol de uma escola. Certo? Às vezes o menino, ele acha que só ele pode usar aquela quadra. E não a menina, porque jogar bola é coisa de menino. Eu acho que jogar bola é coisa de menino e menina. Minha filha brinca de carrinho. Minha filha tem boneca negra. Eu acho que menino pode brincar de boneca. Por que não? Se menina pode brincar de carrinho, por que menino não pode brincar de boneca? Isso não significa não significa nada. Significa lazer. Ok? Se uma menina é proibida de entrar na quadra, quando ela é menininha, quando ela é garota, quando ela tem 12, ou quando ela tem 11 ou 10 anos, ela é proibida de entrar na quadra. O menino tem prioridade. Então, quando virarem adultos, o menino também vai dizer para ela, você não pode fazer isso. Eu entendo isso. Eu concordo com isso. Gênero é assim? É isso mesmo? É isso? Estou aprendendo. Gênero. Agora, não é fácil para a sociedade em geral aceitar e entender. Aí eu perguntei aqui a Heloísa, perguntei aqui para ela, o que é orientação sexual? Perguntei para ela aqui, ela me respondeu aqui um pouco. Então, assim, não é questão política, eu não votei por questão política. Eu votei porque eu acho isso. Eu não votei por questão religiosa. Se eu tivesse votado por questão religiosa, eu não teria votado no projeto do Luiz. Inclusive que muitos religiosos me criticaram. Você está votando a favor de homofobia? Não existe gay. Existe. 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 Não votei na inconstitucionalidade. Não. Eu votei contra o projeto. Eu votei contra o projeto. Eu votei contra o projeto de lei. Isso. Como é que é? Você não vota por você aqui, você é representante de uma sociedade. Mas eu não acabei de dizer para você que a maioria das pessoas, eu entendo, também não votariam? Você acha que a maioria das pessoas votariam? Você está entendendo? Uhum. Pode usar o microfone que você tem a sua fala gravada. Se você ficar sem ele, você não tem a fala gravada. Pode usar. Quando eu fiz a fala ali, eu não coloquei nem em questão, né, cada ponto, sim. Eu coloquei em questão o seguinte: esta casa desrespeitou a decisão da Conferência Municipal de Educação e que está prevista em lei, que é a Conferência Municipal de Educação que dá essas linhas. Esta é a questão. Okay. Esta casa, ela cometeu uma ilegalidade ao desconsiderar todo o trabalho, todo o processo das Conferências Municipais de Educação. Ou seja, a sua opinião pessoal prevaleceu sobre toda a discussão de toda a comunidade de Vitória sobre a questão da educação. É isso que eu estou colocando. Entendi perfeitamente. Mas aí a gente vai pela interpretação daquilo que é o processo democrático.
De repente, a sua interpretação, Arthur, com todo respeito, ao processo democrático é um, a minha interpretação do processo democrático é outro. Assim, lógico que os conselhos e as conferências são essenciais, extremamente importantes, fundamentais, e elas existem por regra de lei, ok? Mas a Câmara ela também existe. A pergunta que eu faço é a seguinte: se todas as medidas que os conselhos, que as conferências fizerem, a gente tem que acatar? Todas as decisões que as conferências, a gente tem que acatar todas? Então, a conferência se transforma no poder legislativo. Você está conseguindo entender? Tem a questão do processo. Eu acho que as conferências são importantíssimas. Elas que equilibram o debate, e elas são, não são importantes, elas precisam existir, elas são fundamentais. Mas o parlamentar, dentro do seu mandato, ele tem liberdade de votar. Ele não está cometendo uma ilegalidade em votar contra. Não está. Ele pode desapontar, decepcionar. Mas quando fui eleito vereador, está lá, nas leis que o vereador ele tem liberdade para dizer sim ou não, ou se abster. Então, assim, eu estou sendo amplamente sincero e digo, Arthur, estou disposto a ser convencido. Eu falo como pai, como cidadão. Estou disposto a ser convencido de que os professores devem dialogar com a minha filha, que estuda no Ernestina Pessoa, escola pública. Acredito na educação pública de Vitória. Ela é estudante de lá. Eu quero concordar de que os professores têm que conversar sobre orientação sexual com ela. Eu quero concordar com isso. Ok. Então, assim, eu finalizei minha fala. Assim, de repente o que eu falei aqui é ignorância, mas estou pronto para deixar de ser. Vamos lá. Heloísa está inscrita. A secretária Adriana Esperandil. A Charla. Você vai ter que ir. Então, depois da secretária Luísa Manuel, eu quero falar um pouquinho também. Vamos lá, então. Mas vamos ver se a gente aguenta um pouquinho para terminar, porque daqui a pouco está acabando mesmo. Não, por favor, Vinícius. Aliás, você está aqui para ser convencido mesmo. Então, para contribuir com o debate, né? Primeiro, dizer que esta Câmara, né, ela tem uma responsabilidade política com o município de Vitória. Quando o Vinícius fala da maioria das pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas que chegaram até você naquela época. E aí é importante ouvir outros sujeitos que não estão no seu métier de relações. E, além disso, como se trata de um plano municipal de educação, esse plano municipal de educação ele precisa seguir orientações, legislações e diretrizes maior do Estado, né, do país. E aí, o que aconteceu? Houve, e aí eu discordo da Charla da questão do movimento religioso, eu digo que é um fundamentalismo que vai para além das religiões. Mas tanto no plano nacional de educação, quanto no plano estadual, quanto nos planos municipais, há o olhar, Vinícius, na verdade, Vinícius e todos e todas, era para a palavra gênero, percebe? O olhar era para gênero, com a justificativa da chamada ideologia de gênero, que não existe em lugar nenhum, em documento nenhum, em texto nenhum, envolvendo a educação deste país. Vitória foi para além dos municípios e do Estado, porque Vitória, gente, não foi só identidade de gênero, igualdade racial, que nós temos a Lei 10.639 e 11.645, foi retirada. Igualdade racial. Está dizendo para a educação de Vitória que não é para trabalhar racismo, que não é para trabalhar a cultura e a história africana, afro-brasileira e indígena. Porque quando se tira essa temática, se tira essas legislações. Né?
E aí vem identidade de gênero. Vinícius, ele está na frente de uma frente parlamentar, que eu tenho ocupado enquanto Secretaria Municipal de Educação de Vitória, uma frente que tem construído ações para minimizar os índices altos dessa capital, que é a violência contra a mulher, mas se a gente não demarca gênero e orientação sexual e igualdade racial no Plano Municipal de Educação, como que nós vamos garantir que a educação de Vitória, e a gente acredita que a educação é a base, como é que a gente garante para a escola o trabalho lá no currículo, que é a mulher, percebe? As questões que envolvem a mulher, as questões que envolvem a mulher negra, as questões que envolvem a população negra, as questões que envolvem as pessoas LGBT, porque a ideia não é ensinar a menina a ser menino, não é ter banheiro único, como foi falado. A ideia é o respeito aos desejos, aos amores de pessoas que se mostram e se apresentam diferente do que eu acredito. O respeito às diferenças das pessoas poderem ser o que são. E aí, essas temáticas, para a gente que é militante, que tem construído uma trajetória, são temáticas caras, que a gente acredita que não é possível falar de educação pública, da educação de qualidade, do Estado laico, sem garantir essas 3 temáticas no currículo da escola. E é isso. Obrigada. Muito bom, Luísa. Eu queria só fazer um intervalo antes da fala da secretária Adriana Spirandil para poder saudar os alunos da escola do MF Maria Leonor, aqui do nosso bairro vizinho de Bento Ferreira. Olha, vocês chegaram aqui na hora certa. Essa aqui é a frente, o que está aqui à frente é uma reunião da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória, falando sobre vocês aqui, junto com a secretária municipal de Educação, Adriana Spirandil, junto com a nossa coordenadora, Heloísa, do Fórum Municipal de Educação. Cadê a Charla? A Charla acabou de ser nossa presidente do Conselho Municipal de Educação e os nossos professores aqui presentes. Cadê o Jefferson? Faz uma foto aqui, Jefferson. Som. Obrigado. Eu sou Elias Mugrabi, pedagogo dessa escola Maria Leonor Pereira da Silva. Esses alunos são os nossos medalha de ouro. São os melhores alunos. Eles são os melhores alunos do turno vespertino. Estão aqui alunos representando do 5º ao 9º ano. Desde o ano passado, nós desenvolvemos na escola o projeto chamado Projeto Aprender Legal. Esse projeto tem 3 objetivos. O primeiro é possibilitar a convivialidade entre os estudantes, para que eles troquem experiências de como estudar, como aprender melhor. Eles mesmos conversando entre si sobre essa estratégia que eles desenvolvem para serem os melhores da escola, não só pelo ranking de média, mas pelo seu comportamento, pelo seu caráter colaborativo, pela sua cooperação. O segundo objetivo é criar com eles metodologias de estudo, pessoas que falam para eles como estudar. Eles falam e outros também, experts, que têm uma expertise na educação, também falam para eles como eles aprenderam a estudar. E o terceiro objetivo do projeto Aprender Legal é premiar os alunos com melhor rendimento durante 3 trimestres. No ano passado, nós encerramos os primeiros lugares, ganharam, cada primeiro lugar de cada 2 turmas, de 5º, 6º, 7º, ganhou uma bicicleta novinha, zerada, para pedalar na cidade de Vitória, numa atitude sustentável, numa participação cidadã, numa participação efetivamente ecológica. Este ano, nesse primeiro trimestre, esses são os nossos melhores estudantes. Eles estão conhecendo, além dessa premiação, nós fazemos uma saída, uma aula de campo. Estamos conhecendo hoje a sede do Poder Executivo e a sede do Poder Legislativo, com a receptividade que nos dá aqui o vereador Nami Shecker.
E eles também vão receber uma premiação por uma cortesia da Chocolates Garoto, né? Estou falando aqui não em propaganda, mas pela receptividade. Nós vamos fazer uma visita àquela fábrica. Não só para saborear o chocolate, questão nutricional, não é nada disso, mas também para conhecer os empreendimentos econômicos que movimentam a Grande Vitória e esse estado. Então, obrigado pela oportunidade de falar, só queria justificar, não foi intencional a nossa vinda aqui na comissão, mas foi de feliz coincidência. E é bom saber, e que eles saibam também, que outras pessoas, para além da escola, que trabalham com vocês, coordenadores, diretores, professores e até pedagogo, né? Que é raro ter na escola, ou pedagogo, tem a pedagoga, né? Mas lá tem um pedagogo. Então, para que vocês saibam, essas pessoas que aqui estão discutindo a educação, como melhorar a educação. Se vocês quiserem também, estudantes, ajudar, façam chegar a sua voz a essa comissão e aos canais que podem levar à frente uma educação de qualidade, de aprendizagem efetiva e de efetivo exercício da cidadania. Muito obrigado. Elias, muito obrigado. Nosso pedagogo. Queria dizer para os nossos alunos, para o Elias, que essa comissão de educação, não por acaso, é formada pelo Luiz Emanuel, que é vereador de Vitória e professor de matemática, pelo vereador Vinícius Simões, que é professor de história, né? E quem está aqui à frente trazendo vocês é o nosso presidente da Câmara Municipal de Vitória, Ana Michele, que também, além de jornalista, também é um historiador. Então, aliás, um extraordinário historiador, que invariavelmente nos dá algumas aulas aqui sobre a história, porque ele tem uma memória espetacular aí, conhece de data e de nomes das nossas celebridades, das pessoas desse estado do país de maneira célebre. A Ana é um grande companheiro aqui. Se vocês quiserem, será para nós um grande prazer, uma honra poder terminar a nossa reunião da comissão com vocês. Se quiserem sentar, ou se tiver também outro compromisso, se tiverem que sair, fiquem à vontade. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. A secretária Adriana Esperandil. Elias, a Adriana quer fazer uma saudação aqui também a vocês. Está ruim aqui, Helena? Toma aqui, ó. Chega pra cá. Eu já não tenho voz, sem microfone vai ser impossível. A Adriana está sem voz. Eu já estou sem voz, sem microfone é impossível. Pois é, foi agravando. Mas acho que fazer uma saudação com um carinho muito grande, esse grupo de estudantes da Escola Maria Leonor, aqui na Praia do Soar, ao nosso pedagogo Elias Mugrabi, né, e a equipe inteira daquela escola, a diretora Rosalba, que desenvolvem um trabalho super especial, importante e comprometido com aquela comunidade escolar e que traz vocês a uma visitação dessa natureza, revelando o quanto que nós estamos preocupados com uma educação que caminhe cada vez mais para a formação cidadã, né, presidente? Né? Participando e conhecendo ativamente os espaços e a organização da sociedade. Acho que é saudar aí com carinho muito grande a essa escola, né, a equipe de trabalho da escola e aos estudantes. Ok? E obrigada por trazê-los aqui. Acho que sobre essa pauta em questão, queria pensar alguns elementos aqui. Eu lembro que, por ocasião desse debate, nós tivemos, naquele período, né, em que estava vindo para cá a tramitação do Plano Municipal de Educação, uma série de matérias nacionais que aconteceram e que trouxeram uma pauta que acabou, de forma equivocada, também se misturando ao debate do gênero e diversidade, que é a nossa discussão, a questão de ideologia de gênero, que apareceu à época, numa discussão que acontece muito distante de nós, mas que trouxe uma confusão nos debates que estavam acontecendo por ocasião da aprovação dos planos municipais, né, que naquele período estavam se consolidando em todo o Brasil. E a gente, lamentavelmente, viu o que aconteceu no município de Vitória acontecer em outros municípios e em outros estados desse país. Né? Naquele momento, eu lembro que a gente ficou pensando que era um fato muito nosso, e depois a gente foi percebendo que aconteceu algo meio que orquestrado, né, nacionalmente, que fez com que essa discussão de ideologia de gênero se confundisse com o avanço que nós temos no Brasil
com relação às discussões de gênero e diversidade, que já está presente na educação e que preciso dizer para vocês que continua presente na Escola Pública de Vitória, essa discussão, esta formação e esse debate nos currículos escolares, e que, sem dúvida nenhuma, trazê-los à evidência no Plano Municipal de Educação só nos coloca no tempo presente, né? Além de assegurar um debate da sociedade, eu acho que ele nos coloca no tempo atual e no tempo presente. Até porque entendo que a legislação, elas devem fazer a gente olhar para o futuro, para adiante, né? E o que a gente pretende é que a gente tenha uma sociedade melhor. Para a sociedade ser melhor, a gente não tem dúvida de que nós não podemos minimizar as discussões que estão presentes na sociedade com relação a todas as formas de preconceito, de intolerância e etc., né? Mas de reconhecer e respeitar a questão da diversidade. Então, assim, entendo que isso é fundamental, apesar da gente reconhecer que essa discussão ela foi muito ampla naquele período. O que eu tenho percebido das próprias manifestações feitas aqui? Que não existe uma clareza por parte das pessoas, da sociedade, do que é a discussão de gênero e diversidade presente na escola e na educação, sabe? Acho que as pessoas não estão entendendo do que se trata. Haja vista, né, os comentários iniciais, quando as pessoas ficam imaginando que na escola fica se discutindo o papel de menina e menino. Não é essa a nossa discussão curricular. Ela vai para muito mais além disso. Então, fica imaginando, vereador, que com a sua disposição, nós poderíamos pensar na possibilidade, nós já fazemos essa discussão na formação dos professores, nas reuniões dos conselhos de escola, né, nos encontros nas unidades escolares, nós poderíamos pensar na possibilidade de fazer um evento aqui na Câmara Municipal que pudesse fazer uma discussão sobre o que é o debate de gênero e diversidade que está presente no currículo, para que os vereadores, ao repensarem o seu voto, eles saibam do que se trata. E a gente tire o que tem de nebuloso nas nossas discussões, se o fato for esse. Se a discussão ela passa por questões de concepções mais fundamentalistas, aí nós não vamos discutir. Mas as pessoas precisam entender o que a escola e a educação está fazendo nesse sentido. Nós temos certeza que o espaço da escola, como espaço de formação, ele tem que ser um espaço do conhecimento. E esse debate, ele é um debate que precisa estar presente na escola. Por isso que a gente forma o professor. A gente não tem dúvida, como o vereador Vinícius disse, de que a questão do conservadorismo está presente na sociedade, está presente na população dos educadores. Por isso a gente investe na formação. Mas é por isso também que a gente tem certeza que esse avanço sob o ponto de vista da legislação, ele dá um norte para nós enquanto sociedade, porque leia isso, leia o que coloca todos nós num lugar comum, num direito igual, e a gente precisa trazer esse texto para a legislação, porque vai permitir que todas as diferenças que estão presentes na escola, na educação e nos debates da formação cidadã, elas se coloquem oficialmente, cada vez mais, como obrigação da formação cidadã. E o lugar da escola é para isso. Né? O lugar da escola é para que professores, estudantes, famílias possam discutir as questões que estão presentes na sociedade. Então, acho que nós podíamos aqui fazer um debate que não seria simplesmente votar um texto de uma lei. Porque nós não estamos aqui discutindo que uma lei tem que ser votada apenas, apesar de ser extremamente legítimo, que ela reconheça a vontade da maioria. Mas nós estamos querendo que, mais do que isso, as pessoas entendam o que nós fazemos no currículo das escolas e no processo de formação dos educadores e das crianças. E a gente tem certeza do que a gente está fazendo nos espaços escolares. Por isso que, para nós, eu acho que é precioso que a gente faça uma discussão sobre o que é o debate do gênero e diversidade na escola, para que as pessoas saibam que essa votação significa avançar na construção de uma sociedade melhor. Né? Por isso que eu proponho associar o debate
da mudança da legislação a uma discussão formativa do que é esse processo na escola, considerando, inclusive, às vezes, uma compreensão simplista sobre o que tem sido essa discussão nos processos escolares. Então, acho que nós poderíamos agregar esse elemento aqui a essa agenda de discussão. Você quer usar o microfone, por favor? Mas fala que é bom, fica gravado para a nossa sessão. Isso contribui para a gente. Você trabalha aqui na Câmara? Sim. Mas estou falando como mãe e conselheira de uma escola. Okay. Eu acho que, como mãe, tem assunto muito mais importante para ser discutido do que isso. Eu acho que tinha que chamar os pais para ouvir também, porque educação, princípio, vem de casa. Os professores têm passado um momento muito difícil com a violência dentro da escola e não vejo ninguém tomando providência, querendo ajudar nessa parte. Tem professor todo dia saindo da escola sendo ameaçado, do que gênero, não sei o que, isso aí, deixa para os pais educar os filhos e levar a responsabilidade de educar um ensino melhor, de qualidade, ter mais segurança nas escolas do que ficar nesse debate de gênero, não sei o quê, essa discussãozinha, entendeu? Eu acho que isso aí vem pai. Deveria chamar os pais para poder tomar posse disso e saber o que eles querem, o que eles acham dessa discussão. Se eles querem um ensino bom na escola, de qualidade, quer segurança que a gente não tem, nem para o aluno, nem para o professor, eu acho que deveria chamar, entendeu? Não ficar só aqui. Eu acho que a Câmara deveria ir para a comunidade discutir isso na escola, com os pais. Nunca participa pai, são longe da informação. Quando chega, já foi aprovado e pronto, e aí? Ok, muito obrigado. Bom, deixa eu me manifestar um pouquinho. Bom, na escola pública, que é onde eu fui criado, a minha formação se deu toda na escola pública. Do primeira série, na escola Baldo Ramalhete, lá em São Silvano, depois no Colégio Honório Fraga, depois no Colégio Conde Linhares, para terminar na Universidade Federal do Espírito Santo. E a partir dali eu fui ser professor na escola pública. Então eu conheço algumas escolas públicas desse estado. O Centro de Estudos Supletivo de Vitória, no município da Serra, diversas escolas eu trabalhei, do Clóvis Borges Miguel, que virou modelo, até o Germano André Lube, nas comunidades mais carentes daquele município. Eu não sei se eu vou conseguir retratar bem, até porque todos vocês aqui têm compreensão como eu tenho dessa discussão, né? E toda a sorte de preconceito que no invólucro desse debate. Mas eu vou falar como professor, vou me remeter, apesar de estar mais de 10 anos fora da sala de aula, um professor que chega na sala de aula para dar aula de matemática, Luísa, e que aguarda seus alunos chegarem à sala de aula para iniciar a aula de 50 minutos. Mãe, vou falar para a mãe que está lá atrás. Aí chega na sala de aula uma criança que tem uma particular história, cada qual com a sua história, cada qual com as suas raízes. Mas eu preciso ensinar matemática para aquele aluno. Eu sou professor de matemática, eu não sou um robô. Eu sou professor de matemática. Acima de tudo, um ser humano. Até porque o professor tem essa capacidade de interagir com todos e tem, de certa forma, aquilo que ninguém gosta de admitir, que o professor é quase um missionário, porque ele está o tempo inteiro convivendo e se relacionando com todos os problemas advindos daquilo que envolve o tema educação. A nossa disposição para resolver a educação é tão grande que nada nos passa despercebido. Por mais que a gente não queira, mas no fundo do nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente, a nossa missão é resolver o problema da educação de vez por todas. Mas eu me deparo com uma criança que precisa aprender matemática. Muitas vezes negra. 12 anos, 13 anos. E eu continuo insistindo em ensinar matemática. No final do dia, Arthur, no final da aula, desculpa, eu digo assim, está aqui sua tarefa, vá para casa e me retorne com ela amanhã. Ela vai. Naquele momento ali, em algum momento, como o professor consegue fazer algumas mágicas, essa criança ela pode até ser transportada para um outro universo, para um outro plano. E ela fala assim, puxa vida, eu quero aprender matemática. Mas quando chega em casa, a realidade é outra. Ela é dura. Porque naquele ambiente, muitas vezes, o que ela vai encontrar é uma mãe espancada. Um pai drogado, alcoólatra, envolvido com tráfico. Eu estou falando daquilo que é de pior. Para essa criança,
para essa criança. A realidade brasileira, estou falando de escola pública. Escola pública. Minha mulher dá aula há 30 anos, está lá no Ferroz dando aula para a escola pública. E aí, tem gente hoje, Heloísa, defendendo escola sem partido. Porque o professor não pode, não ter o direito de se envolver com a vida daquela criança e tentar orientá-la para uma nova vida, apesar de toda a dificuldade que ela vive. E tentar se adentrar um pouco mais a essa realidade. Por que tem violência? Porque ela não é respeitada como mulher, ainda que infantil, não é respeitada como negra, e se ela for homossexual, então ela está morta, está perdida. Por isso que se discute gênero. É por isso que se tem que fazer um debate profundo sobre isso, sim. E esse debate é para os educadores, é para quem se formou para isso, é para quem aprendeu ciência para discutir isso. E, meu Deus do céu, os pais e as mães precisam entender isso. Porque na minha fase de escola inicial, na década de 70, no auge da ditadura militar, eu me recordo muito bem, Adriana, das pessoas pedindo, nós precisamos dar orientação sexual aos nossos filhos. Isso era um pedido lá de trás. Não tinha PT, não tinha PSDB, não tinha os partidos que evoluíram depois para um debate muito mais socialista do que se tinha naquela época, não. Era uma necessidade que emergia da sociedade, Ana Liana, todos nós que vivemos nessa época, e que as pessoas clamavam por isso. Fomos evoluindo para um modelo que ainda está super defeituoso, a educação nem de longe é o que nós precisamos que ela seja, mas algumas conquistas não podem mais ser, nós não podemos mais admitir que sejam jogadas de qualquer jeito. O que houve é, sim, um debate fundamentalista, orientado pelas igrejas aqui nessa casa, não só aqui no Brasil inteiro. Isso é um absurdo, é uma covardia contra o magistério, é uma covardia contra a educação. No mundo civilizado, as coisas não são assim não, meu Deus. Não, as coisas são diferentes. Nós estamos ainda num processo civilizatório que nós estamos ainda precisando entender o que é isso. Então, eu disse aqui nessa tribuna, naquele debate, eu dizia o seguinte: essa discussão ela não é religiosa, essa discussão ela é científica. Nós estamos discutindo ciência. Eu não pude, eu sou católico e fui chamado para uma reunião uma semana antes, era uma missa, era uma reunião com o bispo. Todos que foram lá voltaram para cá para votar contra o Plano Municipal de Educação, por causa da palavra gênero. E eu disse, eu não vou votar no que o bispo me pediu, com todo respeito ao meu líder religioso. Vou votar com a consciência coletiva que me trouxe essa casa. Sou professor, sou marido de professora, filho de professora, e eu sei muito bem o que eu estou discutindo aqui dentro. E não é o conservadorismo que vai me orientar, não, muito pelo contrário. Eu estou aqui para romper com o conservadorismo. Eu estou aqui para fazer frente a ele. Frente a ele, eu tenho a obrigação de fazer isso. Porque o que é conservador demais é ruim para todo mundo. Quem foi que disse que é bom ser conservador? Essa expressão não é cunhada para ser um mérito, é para ser um defeito a ser resolvido pelo Estado. Esse Estado que é laico, Adriana, esse Estado que precisa agir olhando para fora dessas paredes, pensando na diversidade que nos cerca. Respeito à vida, às pessoas, às suas escolhas. Eu prefiro muito mais, mãe, um transexual, uma travesti na sala de aula aprendendo sem ser discriminado do que lá na praia de Camburi rodando bolsinha. Eu quero lá fora da praia de Camburi. Qualquer ser humano precisa mais do que nunca ser respeitado. As igrejas têm que abrir as portas para os homossexuais e aceitá-los lá nos seus templos, ouvi-los. Nós temos que evoluir. Eu nunca votei contra um projeto de qualquer religião que tem nessa casa. Respeito todas, frequento todas. Vou na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja quadrangular, frequento a igreja católica, vou a centro kardecista, não tenho dificuldade, eu sou político. Eu não sou representante do meu interesse. Eu não tenho que transformar a cidade na igreja que eu quero para mim, não. Eu tenho que respeitar todas as igrejas, todas as pessoas que não têm igreja, todas as pessoas que acreditam em Deus, e também aquelas que não acreditam em Deus. Eu não tenho a verdade absoluta para tratar. O Estado político, ele não é regulado pela Bíblia. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Então nós vamos ver nessa confusão até quando? Está aqui, ó, os grandes defensores das teses para derrubar o que nós estamos discutindo aqui, é um senhor chamado Feliciano, que está lá, ó, exposto na mídia hoje, pastor, fazendo o quê? Estrupador. O outro lado é o Bolsonaro. São esses os ícones da direita brasileira que hoje estão defendendo que se tire o gênero. Aqui, aliás, Heloísa, tem toda razão. Aqui nessa casa, quando vem um projeto de lei que fala cultura afrodescendente, vira um pânico aqui dentro. Afrodescendência vira um pânico. Porque para alguns, falar em afrodescendência é falar do diabo. Olha, meu Deus, meu coração chega a palpitar quando eu ouço isso.
Sabe, é uma sensação muito estranha, porque que mundo que nós estamos? Pelo amor de Deus. Esse Deus não pode aceitar esse tipo de situação impavidamente. Sabe, nós não podemos aceitar isso fazendo de conta que não está acontecendo. Está acontecendo muita coisa assim. Isso é desastroso para a política, isso é desastroso para a formação de cidadania que nós pretendemos fazer. Não é possível. E aí eu particularmente, faço uma questão absoluta de tentar transcender essa discussão para fora do ambiente religioso. Mas é muito difícil, porque está entrincheirado lá dentro. Ele está entrincheirado. Essa discussão não é, eu vou repetir 280 vezes, não é religiosa, é de ciência. Nós estamos falando de educação. E só pode discutir educação quem está preparado para isso. Não adianta vir discutir educação quem nunca estudou. Educador foi feito para ensinar. Então, um professor que veio para essa casa, e tomara a Deus que essa casa seja ocupada por 15 cadeiras, se depender de é tudo professor, venha para cá para debater o interesse da educação, Heloísa. Debater a negritude, a feminilidade, sabe, o homem, a mulher, o gay. Aliás, essa é a discussão aqui dentro. Alguém vai discutir mais o que aqui dentro? Não, eu vou ficar dando nome à rua aqui dentro, nome a beco. O dia D. Aqui, eu falei isso aqui ontem, anteontem aqui na tribuna. Isso é insuportável. Dia D, nome de rua D, utilidade pública para não sei quem. Eu até faço, apesar de nunca ter dado nome à rua aqui dentro. Mas algumas coisas, sinceramente, sabe, tem que ter, ultrapassa o limite da tolerância. Eu estou com 54 anos, vou fazer 29 de casado, 37 com a mesma mulher. Estou muito orgulhoso disso. Tenho 2 filhos e educação para dar a filho não é fácil. Todo dia é uma nova história a ser construída. A minha mulher fala comigo assim, Luiz, você não aguenta mais sala de aula, não? Eu acho que não aguento mais mesmo, não. Eu não acho que eu não aguento mais, não. Porque, olha só, eu tenho um respeito danado por todas as profissões, eu acho que o médico sofre demais nas unidades de saúde, acho que um dentista que tem que ficar correndo para cima e para baixo para se viabilizar, sabe, enquanto um cidadão, não é fácil, sabe, qualquer profissão é muito difícil, um balconista, um gari, mas não tem nada mais difícil nesse planeta do que ser professor. Nesse país, então, nem se fala, tá certo? Então, assim, é uma longa jornada que nós só estamos começando, e assim, eu estava falando para a Luiz aqui, eu tenho saudades, a Célia é minha companheira de movimento sindical, lá da década de 70, 80, com as coisas estavam em ebulição, nós tínhamos um sindicato forte. O cara do Sindiúpes não está nessa mesa aqui hoje, não veio aparecer, eu estava vendo uma mensagem aqui, gente cobrando porque o Sindiúpes não está aqui. O Arthur esteve aqui, ué. Então, falando assim, o Arthur está aqui. Agora, em outras oportunidades, o Sindiúpes estaria aqui em peso. Nós estaríamos todos aqui dentro. Você é um militante da educação, cara, eu tenho que reconhecer isso. Eu estou aqui, eu não tenho direito de cobrar nada de ninguém, muito pelo contrário, eu estou chamando a atenção, estou saindo da minha posição aqui de presidente dessa comissão para tentar chamar a atenção do que nós precisamos fazer. Tem muito preconceito ideológico também, Arthur. Nós precisamos remover isso, irmão. Sabe, nós precisamos reunir as pessoas que estão dispostas de verdade a defender as lutas que foram consequentemente travadas no passado e que originaram políticas públicas, de fato, que estão sendo derrubadas agora. Isso não tem nada a ver com partido político, não, cara. Isso tem a ver com pessoas, com atores que não podem ser tratados de maneira discriminatória. Eu já falei isso aqui, Luiz, 280 vezes. Nós precisamos nos reunir em algum ambiente. Mas o que nos separa? Eleição a cada 2 anos, disputa política partidária, não sei mais o quê. Nós ficamos o tempo inteiro colocando muros na nossa frente. Quando é que nós vamos descobrir entre nós também, aproveitar para a gente fazer uma reflexão íntima, quando é que nós vamos descobrir entre nós, acabar com as nossas particulares vaidades, nos removendo do monte de defeito de caráter que nós temos e nos encontrar para de verdade fazer um movimento para além dos nossos interesses mais particulares e legítimos, que até são legítimos em alguns momentos. Mas a sociedade espera muito mais de nós do que nós estamos dando. Nós estamos dando muito menos do que imaginamos que podemos dar. Vocês têm toda a razão. A Comissão de Educação precisa ter mais dentro do fórum, a representação por dentro desses fóruns, ela precisa ser mais efetiva, mas não dá, vocês estão vendo aí, o conjunto que nós ouvimos aqui hoje, tal, então assim, como é que é difícil, nós temos uma longa luta para travar aí fora. E se não pararmos para fazer uma reflexão mais profunda, Luísa, que reúna todos, o NAMI chegou aqui agora, o NAMI não votou naquela discussão do plano, porque era presidente da Câmara. Se tivesse votado, votava a favor da gente, votava contra o que aconteceu aqui. Por quê? Porque está fundamentado, tem uma formação política rígida. O problema é que a gente tem quadros que se formam para a política, mas só para vir para cá. Não é para fazer política pública aqui dentro. Isso é uma realidade, infelizmente. Então, assim, isso tudo é o nosso grande problema. Vocês me desculpem ter me estendido muito, mas esse assunto, confesso a vocês, continua muito engasgado. Ele está precisando ser removido. Ainda bem que não sou eu só, né?
Tem muita gente pensando a mesma coisa. Mas faremos isso. Depois do dia 2 de outubro, eu tenho certeza que nós vamos fazer. Mais alguém está inscrito? Pois não, Célia. Em função da fala da mãe, que a gente respeita, mas Claro. nós gostaríamos aqui de enfatizar a mãe, que quando nós trouxemos, a partir de uma conferência de educação, a proposta, né, de respeito à diversidade, que a escola seja o espaço de educação, nós trouxemos a partir de uma discussão que tinha representação de pais e mães na conferência. Essa não foi uma discussão tirada da cabeça de educadores, né? A conferência ela foi aberta a todos os segmentos e nós tínhamos pais e mães. O problema é que disseminaram, espalharam uma ideia de que a gente tem coisas mais importantes para discutir e não discutir essa questão de gênero, essa questão de raça. Quando a população estiver melhor informada, que a cada 28 horas você tem alguém LGBT sendo assassinado, quando a cada 2 dias você tem uma mulher sendo assassinada, quando a juventude negra sendo exterminada, quando a população estiver melhor informada disso, a população vai dizer, a escola é local da gente discutir isso. Porque a escola é local de discutir a paz. Mas, para discutir a paz, eu preciso discutir quais são as razões que levam as pessoas a agredirem umas às outras. Porque na escola é o espaço de falarmos com os nossos alunos, discutirmos com os nossos alunos, né? De que forma podemos nos respeitar. E aí nós vamos dizer, nós nos respeitamos quando compreendemos e respeitamos o outro como ele é. Homem, mulher, trans, o que ele é. E o que ele é obra. Para quem tem religião, pode dizer obra de Deus, que não é problema nenhum. Muito pelo contrário. Aliás, aqueles que utilizam os livros sagrados como referência não vão encontrar no livro sagrado cristão, em algum momento, que Jesus Cristo tenha virado as costas para estes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí o que eu percebo, e você citou muito bem, Luiz Emanuel, né, a coisa do Marco Feliciano, uma hora as máscaras começam a cair. Quanto mais moralista uma pessoa, desconfie destas pessoas. Este é o lema. Quando você vê muito moralismo, a máscara um dia vai cair e a gente está vendo isso. Eu quero, ao final, né, parabenizar o vereador Luiz Emanuel, que foi um dos guardiães da conferência naquele dia, né, junto com mais alguns outros, foram poucos nesse dia, é verdade, e concordando que hoje nós precisamos formar uma grande frente para além da discussão ideológica. A ideologia que deve primar a nossa conduta agora é a defesa da democracia e dos direitos humanos, e isso está em xeque no país. Com certeza. Né? E eu acho que este é o nosso papel, o papel, inclusive, de um fórum de educação, organizarmos uma grande frente de defesa da democracia e dos direitos humanos, porque o fascismo está crescendo entre nós. Não tenha dúvida. Só um minutinho. Acho que só para registrar para a mãe, que está aqui, para a Joana, que esta discussão, está claro, está claro. Essa discussão, quando a gente traz esses debates para a escola, não significa que os outros também não fazem parte. Esse é mais um. O que eu estou dizendo aqui é assim, este assunto jamais significa excluir outro que também é complexo e que também é difícil da gente fazer avançar, né? Eu acho que essas discussões é que elas todas, das mais simples às mais complexas, elas precisam estar sempre presentes nos debates que a gente tem no âmbito da escola e nos debates que a gente tem maiores da sociedade. Né? Acho que é muito mais nesse sentido. Então, eu quero contribuir um pouco, né? E aí
retomando uma vivência como professora pedagoga, como mãe de criança, como mulher negra. Quando a gente fala da violência, às vezes a gente não percebe o que há por trás dessa violência. Então, imagina uma escola lá que vê chamando uma menina de cabelo de bombril, chamando um menino negro de macaco, é mulherzinha, é gayzinho e outras coisas. Como que se vai pensar nos conteúdos sem minimamente pensar nessa violência que está posta ali? Então, falar de educação, falar de conteúdo é garantir que essas pessoas, porque tem um cabelo diferente, porque tem uma cor de pele que não é daquela, percebe? É garantir que essas pessoas sejam visibilizadas. Os livros didáticos, mãe, historicamente, nós mulheres negras, sempre empregada doméstica, no máximo salão de beleza. Os negros, escravos. É uma população, quando falava de profissões, médico, homem, branco, engenheiro, homem, branco, advogado, homem, branco. Profissões é conteúdo da escola, não é? E a mulher negra? Fica onde? Percebe? Então, falar dessas pautas é garantir que essa sociedade seja a sociedade no princípio da equidade, do respeito às diferenças, no respeito aos direitos humanos, para a gente minimizar que esse menino que está lá na escola, ele não seja violento como os homens da capital de Vitória. Cada dia, uma mulher negra sofre violência. Sabe onde que ela sofre violência? Dentro de casa. Dentro de casa. Então, é responsabilidade da escola. E aí, nós estamos falando do negro, a gente sabe que tem brancos, que tem indígena, mas a gente precisa trazer a população negra para o debate, porque essa população, historicamente, foi excluída. Há uma responsabilidade histórica com essa população. Essa população, historicamente, a cultura nossa tem uma dívida com essa população. Porque chegou, não foi só corpo negro que veio de Angola para o Brasil. Não é um corpo masculino ou um corpo feminino. Veio história, veio vida, veio cultura, que esse país historicamente tem negado. E a escola, como diria Paulo Freire, ela tem uma responsabilidade de transformação social. Nós não vamos conseguir mudar a casa, não vamos conseguir mudar a rua, se a gente também não pensar no grande papel social, no grande significativo papel social que as escolas, no princípio da educação, têm. E essa capital, ela precisa sair do ranking. Capital que mais mata a mulher, capital que está lá no ranking da juventude negra, capital da LGBTfobia. A gente precisa pensar nesses dados. E eu acredito que essa mãe que está relatando, se ela revivar histórias, provavelmente já foi vítima de racismo, como eu já fui. Pelo cabelo, pela minha forma de ser, pela minha boca, pelo meu quadril, pela minha bunda, percebe? Eu já fui vítima de racismo e sou vítima cotidianamente. Olha uma mulher negra, ou é objeto sexual, ou é alguém incapaz. Então, é garantir que os nossos filhos e filhos não vivenciem o que a gente vive. Então, é pensar, a violência, ela tem cara. Falar de violência lá do tráfico é falar da juventude negra. Por que a juventude negra que está no tráfico? Nós já pensamos nisso? Por que os meninos aviãozinhos são os jovens negros? Por que não são jovem branco? Há um racismo aí. E a escola não vai trabalhar racismo? Se ela quer vencer o problema do tráfico na comunidade, se ela quer vencer o problema da violência, tem que trabalhar. Porque essa questão do machismo, do racismo, da LGBTfobia, quando a gente vai para as escolas, e aí eu e o Júlio estamos no grupo chamado Cidadania, que a gente vai nas escolas de Vitória, quando demarca lá, tem violência na comunidade. Quando a gente chega lá, essa violência tem cara, ela tem sexo, ela tem raça, ela tem grupo social. Então, a gente precisa demarcar essas pessoas nas pautas dos currículos, nas atividades didáticas, pensar a atividade didática, que essa população seja visibilizada, as histórias. Quem eram as princesas aqui? Só loiras, brancas, de olhos azuis. Só que as mulheres não são assim.
Os livros de história precisam. As bonecas, Barbies, magras, as mulheres da sociedade não são assim. E sempre um príncipe salvando. Não é isso? E as mulheres que não se identificam, não quer casar. E aí a mulher, né, só é mulher se for mãe. E a mulher que não quer ter filho, ela tem direito a não ter filho. E a escola precisa protagonizar essas questões, sim. É responsabilidade nossa, sim. Porque é responsabilidade social. Eu acho que é isso. Agradecer à Comissão de Educação, em nome do Fórum Municipal de Educação. Eu acho que nós, Fórum Municipal de Educação, a gente está saindo daqui com algumas questões para ser retomada na nossa reunião de setembro, para encaminhar, e aí lembrar que você, vereador, é do Fórum Municipal de Educação. Quando você fala o Fórum encaminhar, na verdade, é nós encaminharmos. E queremos muito você conosco. Precisamos, como o Arthur muito bem falou, frisou, precisamos de vocês conosco, porque é papel, né, nosso, nessas frentes de fórum de comissão, trazer essas questões de acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Eu acho que é isso. Luiz, muito obrigado. Nosso tempo já se esgotou, nós estamos 8 minutos a mais do tempo. Queria agradecer muitíssimo a todos vocês, agradecer a Secretaria Municipal de Educação, Adriana Spirandil, a Heloísa, a Charla, que aqui esteve, todos os professores, o Sindiups, né? Ainda que a gente pudesse ter um público maior aqui, mais presente, naturalmente, eu acho que está qualificado o debate. Eu acho que a gente sai daqui hoje com uma tarefa, né? A tarefa é uma boa, extraordinária reflexão, é um aprendizado para todos nós, mas é isso, ter que avançar, nós precisamos continuar insistindo. A Câmara Municipal cumpre o seu papel, com todas as contradições colocadas, né, mas a Comissão de Educação está aqui representando a instituição, a Câmara Municipal de Vitória. Vamos nos ver em breve. Né, Célia? Ok? Está encerrada a reunião da Comissão de Educação e a gente convoca a próxima, para o próximo mês, eu não sei precisar a data, porque a assessoria não está aqui. Muito obrigado a todos.